Você já percebeu que consegue entender inglês, mas na hora de falar você trava? Isso normalmente acontece porque você tem um tradutor interno, onde você tenta traduzir tudo do inglês para o português e do português para o inglês. Hoje eu vou te ensinar como desligar esse tradutor interno e pensar imediatamente em inglês, de uma forma automática. E tudo isso com dicas práticas que você pode implementar agora, assim que você assistir o vídeo. Primeiro de tudo, eu vou te mostrar como é o seu estado atual e como você vai ficar. Primeiro, como você pensa agora, que é normalmente um problema, é que se você ainda não consegue pensar em inglês imediatamente, provavelmente algo assim acontece. E fica comigo e tenta entender se é realmente isso que acontece. Você escuta uma frase em inglês, depois de escutar essa frase em inglês, você traduz mentalmente para o português, pensa na resposta em português, traduz essa resposta que você pensou em português para o inglês, tentando fazer mais ou menos palavra por palavra ou tentando jogar alguma coisa ali, aí sim você fala. Então escutou a frase em inglês, traduz para o português, tenta entender, depois pensa na resposta em português, traduz para o inglês e depois fala. Normalmente, se você pensa, por exemplo, num objeto, você pensa nesse objeto, você pensa numa mesa normalmente, vem a palavra mesa, depois você traduz mesa para table, e aí sim você fala. Então, normalmente isso torna a comunicação lenta, normalmente cansativa, frustrante, né? Porque você fica também, muitas vezes, inseguro. Porque se a tradução não estiver certa, você provavelmente vai falar alguma coisa errada e isso faz você travar. Ou porque você fica muito tempo pensando nessas traduções, ou porque realmente você acha que pode estar errado e você fica com medo de falar a pessoa interpretar de uma forma errada. Esse é um resultado que faz você parecer alguém que não sabe exatamente o que você está falando, porque normalmente quando você vai tentar falar você trava, e o inglês ele parece difícil e confuso, porque toda vez é muito trabalhoso para fazer qualquer coisa, para falar ou para entender o que a pessoa está falando. E a tendência é que você pensa mais na gramática do que na comunicação em si, no que o sentido daquela frase tem, ou no sentido que você quer expressar com aquela frase, e sim em tudo estar corretamente alinhado, e normalmente essa tradução não se equipara de uma língua para outra. E como que você vai pensar depois de você aplicar essas técnicas que eu vou te mostrar nessa aula, é que se você seguir as técnicas do vídeo, né, o seu cérebro ele vai parar de pensar do português para o inglês, inglês para português, traduzindo tudo, e vai começar a pensar imediatamente em inglês, sem precisar traduzir. Você escuta e você já entende sem precisar traduzir mentalmente. Você responde rapidamente a perguntas que as pessoas te fazem no trabalho, na vida pessoal, porque você já está acostumado com a língua do inglês como se consegue pensar no inglês de forma automática. E você se sente mais confiante porque agora você consegue se comunicar com fluidez, entendendo o que as pessoas estão falando, respondendo, expressando suas próprias ideias, seus próprios pensamentos de uma forma mais automática, de uma forma mais natural também. Por exemplo, um exemplo de transformação disso seria, antes se você escutava, por exemplo, uma frase, "What do you do for a living?" Você pensa, pera, o que isso significa? Tipo, what é o que, depois você tem you, é você, do fazer, viver, então pode ser algo como, o que você faz para viver? Eu sou professor, como que eu falo isso? I am a teacher. Você monta tudo isso. Normalmente é muito trabalhoso para traduzir do inglês para o português e depois do português para o inglês para a resposta. Quando você consegue pensar imediatamente em inglês, você escuta "What do you do for a living?" Você já pensa automaticamente. I'm a teacher. I'm a nurse. I work in IT. Sem precisar traduzir, porque aquilo já se torna natural. Como um resultado de como você vai ficar aplicando essas técnicas, é que seu inglês flui de uma forma natural, né? Você ganha confiança para falar sem medo, porque já está acontecendo de uma forma natural, não tem por que ter medo de falar agora, e a comunicação ela se torna mais rápida, sem esforço também. Mais ou menos como um nativo faria, pelo menos em um sentido simbólico. Agora, vamos aplicar essas técnicas para você entender. Eu separei 3 passos simples, tá? Para que você entenda e consiga aplicar eles na sua vida. O primeiro passo de todos para conseguir pensar imediatamente em inglês é cortar a tradução mental, e obviamente que eu vou te dar os passos para fazer isso, né? Senão seria muito fácil. Mas um dos pontos principais é conseguir associar palavras e imagens e situações de uma forma com que você consiga pensar e conectar elas diretamente com o inglês. A tendência é que seu cérebro foi treinado para pensar em português e depois traduzir. Se você faz isso no início,
Muitas vezes é automático a gente querer fazer isso no início e não tem muito problema se isso aconteceu de forma natural. Mas você vai ter que treinar sua mente para não fazer isso, para pensar em um conceito e uma ideia, já pensando automaticamente em inglês, pensar em um objeto e pensar nele automaticamente em inglês, sem passar para o português. Eu vou te dar um exemplo prático de um exercício que você pode fazer. Pega um objeto ao seu redor, por exemplo, você vai olhar para ele e dizer o nome dele em inglês. Por exemplo, chair. Você pega uma cadeira e fala chair. Você olha para ela e fala chair. Depois de um tempo você faz a mesma coisa. Depois você vai visualizar uma cadeira na sua mente e repetir chair sem pensar em cadeira. Imagina a imagem de cadeira e fala chair. Depois você faz com outros objetos. Né? Você pega um celular, cell phone. Aí você pega lá uma mesa, table. Você vai fazendo várias e várias vezes. Depois você pode fazer o mesmo com ações. Ações são muito mais abstratas, né? Mas você pode pensar em frases sobre o seu trabalho em inglês. Você mentaliza a cena e fala as frases em voz alta. Então você consegue, e eu recomendo também aprender essas expressões prontas, tá? Em vez de palavras soltas, em vez de aprender, por exemplo, send, eu sei que é enviar. Aí agora eu sei que every é todo. E aí depois eu sei que day é dia, então como que é eu envio? Não, pega a frase inteira. Não tem problema se você tiver que traduzir ela inicialmente, se você tiver que anotar, mas depois que ela está pronta, imagina a cena e fala ela. Então você imagina a cena de você enviando os e-mails, se é isso que você faz no trabalho. I send emails every day. I talk to my colleagues, eu converso com os meus colegas. I send reports to my boss, eu envio relatórios para o meu chefe. Vai pensando, imaginando essas situações e falando essas frases em voz alta. Você vai começar a estimular esse processo mental de cortar essa associação. Normalmente, quando você aprende com associação direta, você acelera, né, a sua fluência porque você imita, de certa forma, como as crianças aprendem um idioma, mas também você estimula essa parte de pensamento, fala inglês. E você não cria meio que esse sistema onde você tem vários passos para que você consiga falar uma frase em inglês, porque antes o que acontecia era frase em inglês, tradução, português, depois pensa na resposta em português, agora do português traduz para o inglês e aí você fala. A ideia é que você começa a treinar sua mente para escutar inglês, entender já e já pensar em uma resposta em inglês para falar em inglês. Você começa a estimular sua mente para fazer isso. Então, por exemplo, se eu perguntasse para você qual que é a tradução de milkshake, qual que é a tradução de airbag, são palavras em inglês. Mas você vai falar, eu não sei, milkshake é milkshake, airbag é airbag. Beleza. A ideia é que você já aprendeu esses objetos dessa forma. Com algumas outras palavras e ações que você só conhece em português, você vai começar a treinar até chegar num ponto, fazendo essa parte de associação mental de palavras e de ações, que você cria dois caminhos mais ou menos na sua mente. Como que acontece na mente de alguém que é fluente em inglês? Será que essa pessoa ela pensa tão rápido na tradução do português para o inglês, inglês para português? Não, ela pensa automaticamente em inglês. Quando alguém fala em inglês com ela entende o inglês, depois ela fala uma resposta já em inglês, porque a mente dela está processando tudo imediatamente em inglês. Então você tem dois caminhos, né? Duas respostas. Se alguém fala alguma coisa em português, você vai responder com português, e a sua mente tem um outro caminho para o inglês. Então é como se você tivesse duas possíveis respostas para vários objetos. É como se sua mente tivesse uma dualidade de coisas, ou quanto mais línguas você aprende, mais campos mentais você tem para olhar para um objeto. Se você já estiver conversando em inglês, você pensa automaticamente em inglês. Se você estiver conversando em português, você pensa automaticamente em inglês. E isso você consegue observar bastante em poliglotas, né? Se você observa eles falando, muitas vezes eles só conseguem pensar em uma palavra naquela língua. Antes da gente partir para o passo 2, clica no like aqui, tá bom? Que ajuda bastante o canal e distribui esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho também, porque assim você fica sempre por dentro das novidades do canal. Sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe uma notificação. Além de cortar a tradução mental através desse exercício prático que você pode fazer com imagens e ações, né, tentando não passar pelo português, no passo 2 é falar sozinho em inglês. Normalmente, você tem essa dificuldade de ativar a sua mente, ativar o seu cérebro a pensar em inglês. Por quê? Porque você normalmente não faz isso com muita frequência. É a mesma coisa que tentar fazer com que um músculo do seu corpo seja forte se você não estimula ele constantemente. Com a nossa mente é a mesma coisa. Se você não conversa e não fala constantemente com o inglês, esse músculo, por exemplo, do seu cérebro de
pensar em inglês não é ativado, ou ele só é ativado enquanto você está realmente estudando numa escola ou estudando em casa, por exemplo. Mas se você faz isso constantemente durante o dia a dia, você começa a estimular essa parte de pensar e estruturar frases em inglês. Uma solução é usar o inglês o tempo todo no seu dia a dia, narrando o que você faz. Eu fiz isso com o inglês, fiz isso com o italiano, com o francês. Isso ajuda muito a trazer parte da prática da língua para o seu dia a dia. Claro que eu não sei qual é o seu trabalho. Talvez você não consiga fazer isso. Talvez você precise de uma prática muito grande de atenção, por exemplo, enquanto você está trabalhando. Mas talvez tenham momentos do dia que é um pouco mais tranquilo de fazer isso. Então, e se você não tem o inglês o suficiente para inventar algumas coisas durante o dia, pega frases prontas, por enquanto. Separa um dia, separa uma hora mais ou menos, monta um esquema inteiro da sua rotina, de tudo que você faz no dia a dia. Com o tempo, vai pegando no horário de almoço, no café da manhã, no horário que você tem na tarde, indo pro trabalho, voltando do trabalho. Olha essas frases e vai lendo essas frases em voz alta. Até o tempo em que essas frases vão fazendo cada vez mais sentido para você, você vai começando a utilizar elas no dia a dia, em voz alta, ou na sua cabeça, para a pessoa não achar que você é doida, né? E falando isso, você vai incorporando várias dessas palavras e frases no seu vocabulário cotidiano e estimulando esse processo mental de pensar em inglês. Assim, você condiciona sua mente a pensar em inglês, porque você já está falando em inglês e não está estimulando sua mente a fazer aquilo que já era um problema anteriormente. Porque se você estiver tentando fazer isso, mas para fazer isso você precisa pensar em português para depois pensar em inglês, você está treinando sua mente para fazer aquilo que você não quer fazer. Então, tenta conversar em inglês no dia a dia, mas pensando em inglês. Se você não tem inglês suficiente para começar a estimular a fazer isso, pegue frases prontas já em inglês. Não tem problema se no início você precisar da tradução. Mas lembra que o que você vai falar em voz alta ou mentalmente é a frase em inglês, ok? Isso ativa parte do cérebro que é responsável pela produção da língua e você cria esse ambiente, né? Onde isso se torna natural. Então você vai acordar, vai pensar, I need to get up. What's my plan for today? Você está cozinhando, fala, o que você está fazendo agora enquanto você está cozinhando? I'm cutting the onions, I need some salt. Antes de dormir, você pode fazer um diário, por exemplo, escrevendo, ou pode falar em voz alta, today was productive, tomorrow I will finish my tasks. E aí, aqui que tá, né? E se eu não souber as palavras? Você pode selecionar situações, escrever as frases, traduzir e treinar até o momento que você consegue falar sem ler. Se você tiver um inglês que não é o suficiente para você começar a fazer esse processo sozinho, não tem problema, porque você começa pouco a pouco. Depois você vai estimulando sua mente, cada vez mais vai ficar cada vez mais fácil de falar. Lembrando que não existe assim esse processo de magicamente passar a pensar em inglês. Simplesmente fiz uma técnica de 3 minutos e magicamente comecei a pensar em inglês, mas é um processo que você vai estimulando sua mente para que ela consiga fazer. Ela leva um tempo, mas é aquilo. É a mesma coisa que construir uma casa, né? Leva um tempo para construir ela, mas depois que você tiver uma casa, você pode morar nela e ela vai servir para muitas coisas. Então a ideia de estimular o processo de pensamento do inglês para pensar imediatamente em inglês pode ser um pouco trabalhoso se você for fazer todos esses pontos, mas é muito gratificante quando você tem ele, porque você consegue fazer muita coisa no seu trabalho, na sua vida pessoal. Pensar em inglês imediatamente é muito legal. Em qualquer outra língua também é a mesma ideia. E o passo 3 é usar mini desafios diários. Eu acho bem legal essa ideia de gamificação, né? Gamificação do aprendizado. Então você pega essa ideia de praticar o inglês fora das aulas, que não é o que as pessoas normalmente fazem, mas você transforma o aprendizado em um jogo, com pequenas missões diárias. Por exemplo, você separa, hoje eu vou nomear 5 objetos ao meu redor em inglês. Você sai olhando ali, o que eu conheço, o que eu não conheço em inglês, você olha para o objeto, tenta falar chair, olha table, depois você vai aumentando, né? Ou explicar o que você fez hoje em 3 frases em inglês. Aí você tem esse modo médio, né? Então, todos os dias você tenta falar 3 frases do que você fez. I talked to my friends, I called my mother, and I went to the supermarket. Bom, mas eu não lembro como que é o fui em inglês. Muito bom, porque assim você viu uma frase que você não sabe. Você anotou que ir em inglês no passado é go vira went, né? Então, ir no passado em inglês é went. E aí, você começa a incorporar esse went na sua rotina. Muito legal, aprendi uma palavra nova. Fui. Para onde que eu fui hoje? I went to the gym, eu fui pra academia. I went to work, eu fui pro trabalho. I went to the supermarket, eu fui pro supermercado. Pronto, você já incluiu uma nova frase, pensando em várias outras frases em inglês. Que nem eu falei, se inicialmente você não tem
esse repertório, você vai fazendo tudo de forma escrita, sabendo a tradução, falando só a versão em inglês. Assim, você começa a incorporar, com o tempo você começa a lembrar dela de forma automática. Ou, no modo difícil, passar 10 minutos do seu dia só pensando em inglês. Isso eu recomendaria para quem não é iniciante, né, para quem tem um nível para intermediário de inglês, que consegue se esforçar o suficiente para fazer isso, porque se você não for, você só vai estar pegando uma coisa que é de um nível avançado e colocando e só se frustrando, normalmente é isso que acontece. Mas, se você quer também se desafiar, é bem legal tentar pensar em inglês durante 10 minutos do seu dia e ver o que acontece. Porque quando você adiciona essas recompensas, se eu conseguir fazer isso, se eu conseguir fazer aquilo, se eu conseguir nomear 5 objetos em inglês, você vai ganhando esses pequenos ânimos durante a sua jornada de aprendizado. E lembra, aprender inglês, né, principalmente pensar em inglês de forma automática, não acontece por mágica, mas com a prática diária e exposição constante. Então, quanto mais você treina, mais rápido o inglês se torna automático. Lembrando também, agora parando para pensar, eu tenho aqui na descrição do vídeo a checklist da imersão, onde você consegue aplicar todos os passos para criar um ambiente de imersão em inglês. Ele é gratuito, tá? É só baixar ele. E a checklist da imersão funciona dessa forma porque você consegue utilizar tudo isso que você estava aprendendo nos passos para estimular sua mente a consumir inglês constantemente, e assim você consegue também cada vez mais se acostumar com o inglês como uma língua. Isso vai te ajudar a pensar em inglês imediatamente muito mais rápido também. Comece hoje mesmo, ok? Tudo isso que eu apliquei aqui e mostrei para você, aplique na sua vida pessoal e veja os resultados. Eu espero ter te ajudado com o vídeo. Clica no outro vídeo que está aparecendo aqui na tela, tá? Ele vai te ajudar bastante também, e vejo você no próximo vídeo.